Imagine o homem mais rico do mundo decidindo que, se a natureza não segue as regras dele, ele simplesmente vai dobrar a natureza à sua vontade. Agora, imagine esse mesmo homem tentando construir uma cidade americana perfeita, com hidrantes, cinemas e jardins impecáveis, bem no coração da floresta mais densa e impenetrável do planeta. O que aconteceu ali não foi apenas um fracasso financeiro, foi um choque de mundos que deixou para trás uma cidade fantasma que ainda respira entre as árvores. E é com essa história surreal que damos início a uma jornada completamente nova aqui no canal. A partir de hoje, começamos uma série de vídeos mergulhando em mistérios, projetos impossíveis e lugares que o tempo tentou apagar, mas que as ruínas insistem em nos contar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje é apenas o primeiro capítulo de algo muito maior. Bem-vindo a Fordlândia, para entender como uma cidade de estilo industrial de Michigan foi parar no meio do Pará. Precisamos entender a obsessão de um homem, Henry Ford. No final da década de 20, Ford não era apenas um empresário, ele era quase um deus da indústria. Mas ele tinha um problema que o tirava o sono: a borracha. O mundo rodava sobre pneus Ford, mas o controle do látex estava nas mãos dos impérios europeus. Ford, que detestava depender de quem quer que fosse, tomou uma decisão drástica. Ele não compraria mais borracha, ele a criaria. Em 1928, ele adquiriu uma área de 1 milhão de hectares às margens do rio Tapajós. O plano era simples no papel: desmatar a selva, plantar milhões de seringueiras e construir uma civilização modelar para os trabalhadores. Mas Ford cometeu o primeiro e mais fatal erro de sua vida. Ele achou que a Amazônia era apenas um terreno baldio esperando por um dono, e não um organismo vivo com regras próprias. Enquanto os navios carregados de máquinas, geradores e até casas pré-fabricadas subiam o rio, o mundo olhava com espanto. Estava nascendo a Fordlândia. A construção foi um espetáculo de arrogância técnica. Em pouco tempo, surgiram casas com telhados de telha, ruas pavimentadas, iluminação elétrica e até um hospital de ponta, melhor do que muitos que existiam nos Estados Unidos na época. Para quem olhava de longe, parecia um milagre. Para quem vivia lá, estava prestes a se tornar um pesadelo. Henry Ford nunca pisou na Fordlândia. Ele gerenciava tudo por cartas e ordens rígidas enviadas de Detroit. E foi aqui que o projeto começou a rachar por dentro. Ford não queria apenas o trabalho dos brasileiros. Ele queria a alma deles. Ele impôs o estilo de vida americano em pleno calor de 40 graus da Amazônia. Os trabalhadores eram obrigados a comer comida enlatada de Michigan, arroz integral e pão de trigo, em vez de peixe e farinha de mandioca. Mais do que isso, Ford tentou controlar o que eles faziam no tempo livre. Álcool era proibido. Tabaco era proibido. Até as mulheres eram vigiadas. O operário brasileiro, acostumado com o ritmo do rio e da floresta, se viu preso em uma engrenagem fria e puritana. A tensão crescia a cada batida do relógio de ponto, algo que os locais detestavam. Mas o primeiro grande golpe contra a Fordlândia não veio dos homens. Veio da própria terra. Ford, em sua prepotência, ignorou os botânicos. Ele plantou as seringueiras tão próximas umas das outras, seguindo a lógica das suas linhas de montagem, que criou o banquete perfeito para as pragas. Na floresta nativa, as seringueiras crescem isoladas para se protegerem. Na Fordlândia, elas foram amontoadas. O resultado? Um fungo devastador se espalhou como fogo, matando as árvores antes mesmo de produzirem a primeira gota de látex. Mas se você acha que o fungo foi o fim, o que aconteceu em seguida transformou a cidade em um campo de batalha. Em dezembro de 1930, a panela de pressão explodiu. O motivo parece banal, mas foi o estopim de anos de humilhação: o sistema de refeitório. Os trabalhadores, cansados da comida ruim e das regras de etiqueta americanas, iniciaram uma revolta violenta. Eles destruíram os relógios de ponto, cortaram os cabos de eletricidade e perseguiram os gerentes americanos até a mata. Por alguns dias, a Fordlândia foi terra de ninguém, até que o exército brasileiro interveio. Ford, teimoso, ainda tentou salvar o projeto movendo a cidade para outro local, Belterra,
um pouco mais abaixo no rio. Mas a natureza já tinha dado o veredito. A ciência de Detroit não era páreo para a biologia da Amazônia. Em 1945, com o advento da borracha sintética e a morte de seu filho Edsel, um Henry Ford envelhecido e derrotado, finalmente, desistiu. Ele vendeu tudo de volta para o governo brasileiro por uma fração minúscula do que investiu. Estima-se que ele tenha perdido, em valores atualizados, mais de US$ 1 bilhão naquelas águas. Hoje, caminhar pela Fordlândia é como visitar um cenário de filme de ficção científica pós-apocalíptico. A imensa caixa d'água com o logo da Ford ainda domina a paisagem, enferrujada, observando as casas de madeira apodrecendo sob o abraço das trepadeiras. O hospital, que já foi o mais moderno da América Latina, hoje é uma carcaça vazia onde o som do vento substituiu o das máquinas. A cidade não morreu completamente. Ainda há pessoas vivendo nas casas remanescentes, tentando manter o que sobrou. Mas a Fordlândia que Henry Ford sonhou, aquela utopia industrial de homens de terno e gravata caminhando sob o sol amazônico, essa foi devorada pela selva. A lição que as ruínas nos deixam é clara. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e a tecnologia mais avançada da sua era, mas se você não respeitar o lugar onde pisa, o lugar vai acabar te expulsando. Ford tentou domar o indomável e acabou criando um monumento ao fracasso humano. Uma cidade que nasceu para ser o futuro, mas que hoje serve apenas como um lembrete do que acontece quando a ambição perde o contato com a realidade. Este foi o primeiro mergulho da nossa nova série. E se você ficou impressionado com o que a selva fez com o império de Ford, espere para ver o que preparamos para o próximo vídeo. O mundo está cheio de lugares onde o progresso deu errado, e nós vamos visitar cada um deles. Se você gosta de histórias que mostram o lado oculto do nosso passado, já sabe, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios desta série. E me diga nos comentários, você teria coragem de passar uma noite nas ruínas da Fordlândia? A gente se vê na próxima história.